Mas hoje eu queria que a gente pensasse juntos sobre esse tema de ministério, né? Eu sirvo para quê e eu sirvo a quem? Mas para a gente entrar, de fato, nessa temática, né? A gente vai precisar relembrar de algumas coisas, e eu tomei a liberdade de carinhosamente pegar uma aula do Ion, do pastor Ion, que a gente teve no dia 6 de outubro. Vamos ver. Para a gente relembrar. Então, foi essa aula, ó. Aula da EBD, daqui da IPBI, no dia 6 de outubro, Raízes em Cristo, os dons da igreja, os dons de Cristo para a igreja. E nessa aula, ele tratou desse tema. Ele começou perguntando para a gente qual que era a diferença entre dom e talento, e as pessoas foram contribuindo, foram falando algumas coisas, e foi-se entendido estes conceitos e essa diferença, que o dom é dado por Deus, que acontece segundo a graça que nos foi dada, e que talento é uma habilidade que é desenvolvida ao longo da vida. E aí eu entendo que os nossos talentos também são utilizados para louvor, honra e glória do Senhor. Porque, como a gente tem em Colossenses 3,17, que também foi... Gente, é muito curioso, porque esse tema ministério, ele vem me permeando a vida já há uns 2 anos. E o Senhor vai falando de diferentes modos e de diferentes maneiras, né? Então, seja numa devocional, seja numa aula de EBD, seja numa aula que eu preparo para as crianças do 8 a 11, porque uma das aulas que a gente deu lá foi sobre dons, né? E eu que dei essa aula para eles, então ali o Senhor também já estava me preparando a respeito disso, né? Então, é muito lindo como o Senhor vai agindo de diversas formas e de diversas maneiras para te alcançar de alguma forma, para te ensinar, né, algo, né, e para te modificar, te transformar até o que você está pensando sobre o assunto, né? Às vezes você está pensando e o que você está pensando nem é errado do jeito como você está pensando, mas o Senhor quer te trazer um outro detalhe, um outro enfoque, uma outra profundidade. Então, é muito curioso isso. E eu digo isso porque, quando a gente fala que talento é a habilidade que é desenvolvida ao longo da vida, né? E aí o Ion, ele explicou isso muito bem na aula. Eu sugiro que vocês assistam de novo no canal da IPBI, no YouTube, essa aula. Talento é uma coisa que a gente tem. A gente joga futebol. Quer dizer, eu não jogo, né? Mas quem gosta de jogar futebol, quem tem talento para jogar futebol, joga futebol. É um talento, né? E você pode jogar futebol para honra, glória e louvor do Senhor? Pode. Se você está jogando futebol e você não chuta a canela do amiguinho, você já está louvando o Senhor, certo? Se você chuta, aí arrependa-se. Mas uma das devocionais da Marina trouxe esse versículo, que acho que foi em dezembro que a Marina fez. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, se você tem um talento que Deus te deu, ótimo. Use para a glória do Senhor, porque a palavra fala que tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, a gente tem que fazer em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. E aí isso é muito sério, né? Porque é desde que a gente acorda, né? Acordou, respirou? Senhor, muito obrigada, porque eu respirei. Eu estou aqui respirando para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Bom, continuamos. E aí, o Ion continuou falando nessa aula a respeito dos dons espirituais. O que eu pus entre parênteses dons operacionais, é que eu fui fazer uma pesquisa, tem um livro de um escritor, acho que ele é batista, chama Wayne Grudem. Ele tem um livro que chama Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. E no livro dele, ele faz essa diferenciação.
Então, depois os professores, se isso estiver errado, os professores presentes podem me corrigir, podem pedir a palavra e corrigir. Então, ele fala, né, dons espirituais, o Ion falou, e o Wayne Grudem trata como dons operacionais. Tudo que está em Romanos 12, né? Nem todos temos todos os dons. Os dons acontecem segundo a graça que nos foi dada. Nem todos têm a mesma função no corpo. Os dons espirituais em 1 Coríntios 12. Os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito é um. O dom é dado individualmente. Nessa parte do texto, a gente vê a um, a outro, né? Então, a um é dado o dom de tal dom, a outros é dado outro dom, né? E todos eles, diversos em suas diversidades, servem para nos edificar, certo? Então, bora lá. Também em 1 Coríntios 12, vale destacar o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E no verso 31, procurai com zelo os melhores dons. E aí a gente precisa destacar esses dois termos aqui, nessas duas palavras, né? Como lhe apraz. Então, como lhe apraz? O Senhor, Ele vai te dar esse dom como? Como Ele quer, conforme a soberana vontade dEle, certo? Você pode pedir para Jesus que Ele te conceda um dom específico? Sei lá, vou dar alguns exemplos aqui durante a aula, mas do meu lugar de fala, né? Então, meu ministério é ministério de louvor, é ministério de ensino das crianças. Então, alguns exemplos que eu vou usar são meus mesmo, tá? Então, vamos lá. Você pode pedir para Jesus que Ele te conceda um dom específico para honrá-lo, para a glória dEle, para o louvor dEle? Eu entendo que pode. Mas a gente deve apresentar para o Senhor as nossas súplicas, mas entender que a vontade dEle é soberana. Então, você pode pedir o dom de cantar. Se você gosta muito de cantar, você pode pedir o dom de cantar. Talvez, o Senhor não queira te dar esse dom, Ele queira te dar um outro dom, né? Então, não fique frustrado com o dom que você quer que o Senhor não te deu, porque é como lhe apraz, né? Ao contrário, pede para o Senhor o dom que lhe cabe, segundo o beneplácito dEle, como a gente aprendeu na aula do Ion também, para o louvor dEle, para o prazer dEle, para o prazer, não um prazer físico carnal, mas um prazer dEle. E se você pedir para o Senhor o dom de acordo com o que o Senhor quer te dar, né, com certeza você estará num bom caminho. E o outro destaque aqui é procurar com zelo. Essa palavra zelo, que a gente deve procurar os nossos dons, né? Zelo é cuidado, é dedicação, é empenho, é diligência, é disposição, é amor, né? É com zelo mesmo, né? Não é de qualquer jeito. É intencional, né? Com carinho. Então, continuando. A gente já está terminando os relembrando. Então, em 1 Coríntios 12, ainda, a gente, né, o Ion falou na aula, há dons necessários para os nossos dias que não buscamos. Para cada época, é necessário um tipo de dom. Na época de Jesus, era necessária a manifestação sobrenatural. Todos têm dons, todos temos dons, sendo a habitação do Espírito Santo que distribui como lhe apraz. Então, se um dia você entendeu a mensagem da cruz e aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e o recebeu, se fez novo, se fez nova criatura, e o Senhor ali, o Espírito Santo dele, te deu dons. E, durante a aula, o Marcos Dumbra, ele falou o seguinte: a ênfase dos dons é serviço. Os dons são dados para serviço e para crescimento do povo de Cristo, para o fim proveitoso. Né? Isso tudo está na aula, tá, gente? Vocês podem buscar lá no canal do YouTube.
Continua o relembrando. Nos dons espirituais, dons ministeriais, em Efésios 4, também foi falado na aula do pastor Ion, nem todos temos todos os dons. E o dom tem um determinado fim. Pregar o evangelho é obrigação de todo crente, mas alguns têm o dom de evangelizar. Então, para alguns é mais fácil, né? E para outros nem tanto, mas você, como crente, você tem sim que evangelizar. E aí, mais para frente, eu vou até dar um exemplo de onde que é muito importante você evangelizar. A distribuição, e aí o Ion também trouxe, né, na aula, que a distribuição dos dons está condicionada à obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e à sua ressurreição. Senão, não tem dom espiritual. Para terminar, o Efésios 4, no versículo 12, fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o propósito de termos dons, certo? E no verso 15 e 16, também fala dos propósitos que temos os dons, né? Edificar o irmão e ser útil na vida do irmão, edificar a igreja. E se eu edifico a igreja, eu também me edifico, porque eu sou corpo, eu sou igreja, eu sou parte disso, certo? E ele terminou a aula falando assim, que dom é uma ação do Espírito Santo pela sua graça, que é para ser exercido em amor, com a finalidade de servir e edificar o corpo de Cristo para louvor, honra e glória do Pai. O amor é o dom supremo, a base para o exercício dos dons espirituais. E aí, gente, um breve revival, né, do que é dom. E aí a gente vai tratar um pouco disso hoje. O que é ministério? Eu sirvo para quê? Eu sirvo para quem? Então, vamos lá. Eu sirvo. Lá no dicionário dos sinônimos, né, a gente pode buscar servir, e lá tem muitos significados, tem muitos itens lá, e eu destaquei 3 que é o que nos serve, que é o que nos cabe hoje para a gente pensar juntos, né? Então, servir. Um dos tópicos lá de servir, uma das variáveis é essa. Quando lemos a frase, eu sirvo para quê? O que a gente pode pensar, né, do que é servir? Eu sirvo para quê? Então, o dicionário fala que servir é ter importância ou significado. Que é importar, significar, contar, interessar. E aí a gente pode pensar 2 coisas, né? Primeiro, que a gente pode pensar como humanos que somos e egocêntricos, que a gente tem muita importância e que sem nós nada acontece, né? A gente pode achar isso. Ou a gente pode também pensar, tipo o personagem Hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho importância alguma, que nada do que eu faço conta, que nada do que eu faço vai dar certo, né? E a gente tem a tendência de pensar isso mesmo, ou que a gente não é capaz de algo, ou ao contrário, que a gente é tão capaz que a gente é imprescindível, que se a gente não existir, a obra não acontece, né? Será? Uma variável do servir, né, da palavra servir, um outro significado, é que servir é desempenhar uma função. Então, eu desempenho uma função, eu desempenhar, exercer, praticar, ocupar, trabalhar, labutar, laborar. Então, é trabalhar mesmo, é arregaçar as mangas, é colocar a mão na massa, é praticar a teoria, né? Então, servir é praticar.
Então, eu sei uma coisa, eu entendo uma coisa e eu vou praticar, eu vou fazer, eu vou colocar a mão na massa. E um outro significado de servir, e esse significado é muito bom, é estar às ordens de alguém. Servir também é obedecer, acatar, atender, respeitar, dedicar-se, devotar-se, seguir. E então, vamos seguindo. Eu sirvo a quem? E aí, a gente vai pensar um pouco sobre o ministério de Jesus aqui. Né? Quando que o ministério de Jesus ele se inicia? Né? Ele se inicia com a prisão de João Batista. Né? E aí inicia o ministério terreno de Jesus, certo? Porque ele veio, né? Ele nasceu, foi desencarnado, essa história toda que a gente já aprendeu, que todo Natal a gente lembra, né? Que, né? Enfim, mas que faz parte da nossa vida, é isso. Né? Ele veio como homem da Virgem Maria e ele tinha um propósito a ser cumprido aqui nessa terra. E sabe o que eu acho que é mais lindo de tudo? Claro, tudo em Jesus é lindo, mas uma das coisas que sempre me chama muita atenção é que Jesus ele veio para servir. Ele veio como forma de servo. Né? Então, é tão bonito isso. Mas o ministério terreno de Jesus ele começa quando João Batista é preso. Espera aí, deixa eu só me achar aqui no slide isso. Bora lá. Então, bora lá. Então, o início do ministério terreno de Jesus está lá em várias passagens da Bíblia, mas eu escolhi Marcos 1, 14 e 15, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o Filho de Deus, humilde, que se identifica com os pecadores, recebe o batismo e a unção do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo, ele é tentado por anjos. Ele é tentado e suprido por anjos no deserto. Né? Ele inicia o seu ministério com isso. Né? Ele vem para isso, para servir. O Filho de Deus, humilde, que se identifica, recebe o batismo e a unção do Espírito Santo, e na dependência do Espírito é tentado e suprido por anjos no deserto. É assim que ele começa. Né? Ele inicia o seu ministério no meio de um povo extremamente necessitado. Né? Eu queria que alguém me ajudasse lendo essa passagem, só para eu poder cuidar da minha voz aqui. É possível ler ou está muito pequeno? Está muito pequeno, gente? Então, tá bom? Tá. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Obrigada. Nessa passagem bíblica, algo que me chamou a atenção é o chamado. Né? Jesus ele chama os discípulos
E ele chama cada um com a sua essência, né? Ele não chama todo mundo igual, ele não chama todo mundo do mesmo jeito. Quando eu li em casa, o que me saltou aos olhos nesse texto foi que Simão e André, pelo meu entendimento, parecem pescadores simples. E Tiago e João também eram pescadores, né? Mas a situação deles parecia ser melhor, porque a palavra fala que eles deixaram o barco com o seu pai e os empregados. Eles largaram tudo e eles seguiram a Jesus, né? Então, quando Jesus nos chama ao serviço, Ele não chama pelo que a gente tem, né? Ou por quem a gente é. Ele chama de acordo com o propósito dele. Então Jesus chama os primeiros discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E Simão e André, Tiago e João, os primeiros discípulos a serem chamados, eles ouvem o chamado de Jesus. E aí o chamado de Jesus, ele produz. Quando Jesus te chama a algo, né, tem alguma finalidade, tem alguma função. Então, o chamado de Jesus para eles produziu seguidores, produziu um discipulado vivo e simples. Produziu uma vida com Jesus, né? Uma vida andando com Jesus. E o chamado de Jesus, ele produz também pescadores de homens. E aí a gente tem que entender esses termos: paciência, perseverança e trabalho duro, né? E aí aqui acho que eu vou me expor um pouquinho ou muito, né? Eu tenho paciência, eu tenho trabalho duro, e perseverar é algo que o Senhor trabalha muito em mim. Porque muitas vezes eu tenho a tendência de não insistir, né? A falar, aquele amigo do meu trabalho, ele não quer mesmo, ele já verbalizou que ele não quer que ele não quer ouvir de Jesus, ele não quer saber da minha fé. Então, embora a gente tenha uma relação de amizade, a gente tenha uma relação de trabalho, e a gente é até próximo amigo no trabalho, ele não me deixa aproximar nesses termos. E aí minha máxima culpa, eu não insisto nisso, né? E aí, vou abrir um parênteses aqui: insistir não é você chegar lá e ficar atormentando a pessoa até ela ouvir o que você tem a dizer, que ela vai ficar muito brava e ela não vai querer nem saber do que você está falando, e depois não vai nem querer saber de você, né? Mas muitas vezes insistir, persistir com cuidado, com reverência, é você orar sobre o assunto. É você orar para que o Senhor te dê uma oportunidade, se for para verbalizar, que seja verbalizado, ou se for só com a sua ação, com a sua atitude, né? Então você orar sobre isso. E muitas vezes a gente desiste mesmo no primeiro obstáculo, né, que nos é interposto. Eu confesso, eu sou assim. Então, meu querido, minha querida, se o Senhor tem movido você para algo, se o seu coração está ardendo, seja para falar dele, seja para servir em algum ministério, converse com a liderança da igreja, converse com a sua comunidade da fé, se você não frequenta aqui a IPBI, você frequenta algum outro lugar, e obedeça o que Jesus tem colocado no seu coração, porque a palavra nos exorta a sermos obedientes, né? Então, se o Senhor tem te chamado a algo, converse com alguém, coloque em oração, converse com a liderança. Bom, vamos continuar. Pois não. Eu estava meditando aqui. Parece que esse chamado dos primeiros discípulos foi eminentemente fé. Sim. Eles não tinham ainda a habitação do Espírito Santo. Parece que aí aconteceu mais ou menos como aconteceu com Abraão, Noé. Eu vou te tirar dessa terra e vou te levar para outra. Deixa a tua casa, vem comigo.
Parece que foi nesse sentido. Poder vem depois, né? Primeiro Sim. é crer, né? Exatamente. Primeiro é crer. Parece que foi isso que houve aí, né? É isso mesmo. E eu fico pensando, se a gente tivesse lá, se a gente ia largar o conforto da empresa do meu pai, né? Sei lá, se eu fosse Tiago ou João lá, trabalhando lá com meu pai, e não sei se eu largaria todo esse conforto, sabe, para seguir aquele homem. Esse né? detalhe que você pegou é interessantíssimo. Tinham empregados, era uma empresa, né? Mesmo que Exatamente. pudéssemos admitir de maneira familiar, né? Exatamente. Um negócio pequeno, deixaram, né? Exatamente. Deixaram e seguiram, né? Exatamente. Interessante isso. Então, vamos seguir. E aí, como, né, o Marcos citou agora, o chamado de Jesus requer obediência imediata. Requer obediência imediata. Então, quando Jesus, aquilo que eu falei, né? Se Jesus está colocando no seu coração, meu irmão, minha irmã, que você tem que agir, que você tem que trabalhar, que você tem que arregaçar a manga, que você tem que ser útil em algum ministério, que você tem que servir a igreja, não feche os ouvidos, não. Vai conversar com a liderança, vai saber aonde que você pode praticar. E aí o chamado de Jesus requer obediência imediata. Lá em João 10, 27 e 28, a gente tem: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, seguindo, o ministério de Jesus é sobre amor, poder e oração. Quem está no Data Show é a Isa, né? Isabela, põe para a gente, por favor, Marcos 1, 21 a 45. E aí eu vou pedir para vocês estarem lendo também. Para a congregação ler, por favor, me ajudar. Pode ler? Pode. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então,
Foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse texto eu quis ler. Esse texto daria, uma aula inteira de EBD, né? EBF também, aí eu falando EBF. EBD. Mas, pode pôr o slide lá de novo. Isso. Isso, a gente parou aqui. Não, pode parar. Obrigada, Isa. Mas eu queria que a gente lesse, para a gente entender algumas coisas e para destacar algumas coisas desse texto, né? Que Jesus, ele inicia seu ministério pregando o reino, ele convocando as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. Então, ele sai a pregar. E ele sai fazendo milagres porque é o jeito como as pessoas iam entender. E aí ele opera as maravilhas no meio das pessoas, né, antes de surgir qualquer oposição à sua mensagem e obra, né? Primeiro ele faz, as pessoas veem, as pessoas aceitam. Depois as pessoas começam a olhar Jesus e falar: "Ih, quem é esse cara, né, que está vindo aqui, que está falando, que está trazendo uma mensagem", enfim. E Jesus, ele sai ensinando, ele ensina a doutrina com autoridade, ele prega, ele edifica o reino, ele cura enfermos, ele expele espíritos imundos com autoridade, né? Porque ele é o próprio Deus. Jesus possui autoridade, ele possui soberania e ele possui majestade. Deixa eu não me perder. Espera aí. Ele tem disposição e iniciativa em alcançar os perdidos. E ele tem um movimento intencional e disponível, né? Então, vamos pensar um pouco. Vamos parar aqui e pensar um pouco, né? Jesus, ele veio para o perdido como eu, como você, como tanta gente que a gente conhece. Ele veio para isso, né? Ele veio por mim, ele veio por você. E ele tem um movimento intencional e disponível. Ele foi aos lugares, né? Então, esse texto é interessante porque tem uma parte do texto que fala: Jesus, volta lá naquele lugar que as pessoas estão querendo falar com você, te ver ouvir. E ele fala: não, eu não vou voltar nesse lugar, eu tenho que ir naquele outro lugar, eu tenho que falar, que pregar, porque ali também tem pessoas que precisam, né, de mim. Então, Jesus demonstra seu amor na atenção que ele dá aos indivíduos. E ele se importa com o nosso pequeno mundo, ele se importa com a minha vidinha medíocre, né, simples. Eu lembro que quando eu era pequena, enfim, eu queria ser muito relevante no mundo, né? Queria ser alguém de muito sucesso, de muita importância, né? E, sei lá, descobrir a cura do câncer, sabe, esses negócios. E aí a gente vai crescendo, Deus vai trabalhando no nosso coração e vai dizendo: quem é você na fila do pão, Andréia, né? Eu só estou interessada no seu pequeno mundo. Eu já fiz tudo por você não precisa fazer nada para provar nada para ninguém, né? Então, o Senhor, ele está preocupado com o seu pequeno mundo, né?
Ele demonstra o amor dele na atenção que ele dá individualmente. Então, ele sabe qual que é o seu problema, qual que é a sua situação, qual que é o seu momento, qual que é o ponto da sua vida que você precisa entregar, que você está segurando assim, ó, sabe? Como o Marcos falou hoje na devocional, entrega, espera, confia, né? Muitas vezes a gente entrega, mas a gente segura na pontinha aqui, né? Porque a gente tem a tendência de querer controlar tudo. E acreditem, Deus me ensina todos os dias que eu não controlo nada, porque a minha vida, comumente, tem muitos imprevistos, que são todos previstos para o Senhor. E Jesus tinha um compromisso absoluto com a agenda de Deus, lá nos versículos 37 e 39, como eu disse, né? As pessoas falam, não, volta, vem cá, você já passou nesse lugar, e você já fez esse milagre, você já curou esse leproso, e as pessoas estão querendo que você volte lá, porque elas estão querendo conversar com você, te ver, te conhecer, e que você, né, faça um milagre na vida delas também, né? Mas Jesus, ele cumpre a agenda de Deus, ele cumpre fielmente o propósito que a ele é estabelecido. Ele vai para outros lugares para divulgar a palavra, né? Ele é comprometido, extremamente comprometido com o ministério que ele tem aqui na terra, o ministério terreno dele. Ele é comprometido comigo, ele é comprometido com você. E Jesus cultivou uma vida de oração diária, em qualquer momento. Ele precisava orar, né? Isso é engraçado, ele era o próprio Deus, ele precisava orar? Não. Se ele que é Deus não precisava orar e orava, quanto mais eu, né? Acho que eu tenho que orar, acordar orando, passar o dia orando, dormir orando, porque às vezes a gente acha que o dia passa e está tão tribulado e a gente esquece até de sentar à mesa e agradecer aquela comida que a gente está comendo, né? A gente esquece de fazer orações simples, que dirá as orações que devemos fazer mais profundas e mais íntimas. Jesus era discreto, não era soberbo e nem se vangloriava. Ele fala na passagem que a gente leu para o leproso, quando ele cura. Estou te curando, fica entre nós, não precisa contar nada para ninguém não. Né? E aí o leproso, que foi obviamente tocado por Jesus e ficou muito feliz, foi falou, né, para todo mundo, olha, eu fui curado. Que também eu acho que é uma tendência humana, né? Quando a gente é impactado de alguma forma, a gente também tem essa vontade de dizer, aconteceu isso, né, deu super certo, nossa, foi super legal. E eu acho que foi nessa intenção assim que o leproso falou, né? Ele foi. Então, entenda assim, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo e ele transforma a nossa vida de alguma forma, seja nos dando cura, ou seja falando alguma coisa conosco, a gente fica tão enlevado, né, que é natural que a gente queira, né, falar sobre isso com as pessoas, né? Jesus me tratou assim, Jesus me tratou assado. Claro, não estou dizendo aqui que é para sair colocando nem no Instagram, nem no Facebook, fazendo live, reels ou não. Não é isso. Estou falando que você caminha com as pessoas e você troca com as pessoas, né? Olha, isso aconteceu comigo essa semana. Nossa, né? Eu orei e imediatamente Deus respondeu dessa forma, né? A gente fala mesmo com quem caminha conosco. Mas Jesus era discreto, ele não era soberbo, ele não se vangloriava, né? E o ministério dele durou 3 anos, está lá em Lucas 3:23, mas seu reinado não terá fim. Lucas 1:33, certo? Então, e o meu ministério? Então, bora lá, falar do nosso ministério. Antes de passar para isso, né, uma coisa que também na hora que eu estava estudando, que me veio também,
nesse slide anterior, né, que quando a gente está passando por uma tribulação ou por um desânimo, nossa tendência humana é fugir da oração, né? E deixar de vir à igreja, deixar de participar das reuniões de oração, das atividades. A gente tem... como é que eu vou usar uma palavra para não ficar... para não ser muito... Bom, eu vou usar a palavra... Então, vamos lá. Espera aí, eu estou me podando com algumas coisas aqui que eu tenho que para falar, para não ser muito invasiva. Vamos lá. Mas quando a gente está passando por uma tribulação, por um desânimo, a gente tem uma tendência mesmo a não se importar, vamos dizer assim, com a nossa vida de oração, com a nossa devocional, com caminhar com as pessoas da nossa comunidade de fé, né? A gente abandona a vida devocional, a gente descarta a vida devocional, a gente abandona a oração, e não, a palavra não diz para a gente fazer isso. Em Salmo 55:17, a palavra diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei minhas queixas, lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Então, você pode estar num momento muito ruim, numa fase muito difícil da sua vida, né? Virar as costas para a sua oração, para a sua devocional, para caminhar com a Igreja de Cristo, vindo à igreja, não é a melhor solução, amigos. Venha, mesmo não querendo, né? Então, e o meu ministério? Algumas considerações. E aí, o meu primeiro ministério é o meu lar. Talvez você esteja se perguntando, né, sobre o seu ministério. Porque, às vezes, a gente fala, mas qual é o dom que eu tenho? Mas eu não sei que dom que eu tenho. Então, a gente já falei sobre isso, né? Pede ao Senhor que Ele te mostre. Ouça o que está ardendo no seu coração para você entregar. E talvez você não compreenda onde que você pode servir, né? Então, ore por isso. O Senhor vai te responder, o Senhor vai te orientar. Ele vai te mostrar qual é o seu dom, qual é o ministério que você tem que cumprir. E eu não sei essa resposta, porque eu não sou você, né? Eu sei o que o Senhor fala e trata ao meu coração. Mas a palavra nos ensina, né? E às vezes até na igreja, um irmão, uma irmã que você conversa pode te esclarecer alguma coisa, pode te orientar e tudo mais, mas isso é contigo e com Deus, é a tua intimidade com Deus, é o Senhor que vai te dizer para onde que você tem que ir, para onde que você tem que servir. E, enfim, o primeiro ministério é o lar. A palavra nos ensina a deixar a casa do pai e da mãe e a assumir o nosso próprio lar, com as funções que são inerentes ao homem e à mulher. Então, amigos, seus filhos e a educação deles é o seu ministério, tá? Não é o ministério da professora da EBD, ela tem o ministério dela de ensinar a palavra. Mas evangelizar o seu filho é o seu ministério. Trazer o seu filho para a igreja é o seu ministério. Ler, fazer devocional com seu filho em casa, orar com seu filho em casa é o seu ministério. Não é só trazer na igreja para as atividades que a gente tem, e graças a Deus a gente tem bastante, a gente tem EBF, a gente tem uma EBD muito legal. Mas o seu ministério é mostrar Jesus através de você, na sua casa. Em amor, em paciência, em bondade, mas também em exortação, também em disciplina e também em oração, né? Então, vamos lá. Meu ministério é serviço, mas não é minha profissão. Então, eu sou pedagoga de formação, essa é a minha formação. Eu trabalho com isso, né? Hoje não mais diretamente em sala de aula, mas numa área mais administrativa, mas eu trabalho, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, e eu sou formada, e no meu trabalho secular é isso que eu faço para ter um sustento de casa junto com o meu marido. E
E quando eu uso a minha habilidade, né, mas eu uso essa habilidade, eu uso esse conhecimento que eu tenho, que eu desenvolvi, que Deus me deu, enfim, enquanto dom para servir a igreja, né? Então, aqui eu dou aula de escola dominical para as crianças do 8 a 11, algumas vezes em EBF, e hoje eu estou dando essa aula aqui, tremendo, mas estou dando. Mas não se trata da minha profissão aqui. Aqui é o meu ministério, né? Então, o Senhor pode usar a habilidade profissional que você tem em favor do reino, para que você sirva a sua igreja, pode. Mas quando você está fazendo isso, você está servindo, é seu ministério, não é a sua profissão, não é o seu trabalho. Meu ministério não é cumprir uma escala proposta. Então, a gente tem uma escala, minha escala da EBD é o quarto domingo. E aí eu só venho, então, na igreja no quarto domingo, porque é o dia da minha escala. Não venho só no quarto domingo. Meu ministério não é vir somente no dia da escala. Eu venho no meu ministério no dia da minha escala para servir no meu ministério, seja no louvor, seja na EBD, mas em todos os outros domingos eu estou aqui, sendo aluna, sentada, ouvindo da palavra e me alimentando da palavra, né? Como o Marcos tocou na devocional hoje de manhã, alimenta, né? Alimentar. E o meu ministério é comprometimento. Então, gente, se Jesus era comprometido com o ministério, que dirá eu o que eu tenho que ser, né? Só comprometida mesmo. Então, no dia do meu plantão, eu vou faltar, porque tem um filme legal sendo lançado que vai acontecer só naquele dia. Então, eu não posso faltar nesse filme, na pré-estreia desse filme. Então, eu não venho na minha escala, não. Não é legal. Não é bacana, não funciona dessa maneira. Isso não é compromisso, né? Claro, a gente não está falando de imprevistos, muitas vezes acontece um adoecimento, uma situação, e aí a gente não vem mesmo. Eu não estou falando disso, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando comprometimento é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Então, se isso não está em primeiro lugar na sua vida, você não está comprometido com isso. E isso não é o que o Senhor espera da gente. Não é o que o ministério requer. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esses são alguns dos nossos deveres como crente. E eu queria destacar na nova tradução na linguagem de hoje, eles falam: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí eu destaco aqui, bons administradores, e eu faço essa pergunta para mim mesma. Eu tenho sido uma boa administradora do dom que Deus me deu. E eu tenho usado o meu dom para o bem dos outros, para que Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Então, cabe a reflexão de cada um. Eu tenho tido as minhas. Deixa eu ver. Ainda na anterior, né? No slide anterior. Vamos lá. Então, como eu tinha dito, ministério é compromisso, ministério é comprometimento, né? E a palavra fala para a gente administrar bem os dons que a gente recebe. Então, está no plural, né? Foi uma anotação que eu fiz aqui. Então, temos mais de um dom, certamente, só não tem um só.
e que deve ser usado para o bem dos outros, né? Então, não adianta eu ter o dom do ensino, que eu acho que eu tenho, que eu acho que é isso que Deus traz para mim, que eu tenho o dom do ensino, mas não adianta eu ter o dom do ensino se eu não fizer nada com ele, né? Então, se eu tenho o dom do ensino e eu estou só sentadinha, tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. E eu devo usar esse dom para que Jesus seja engrandecido, né? Para que ele cresça e eu diminua, como está lá em João 3:30. Então, e o meu ministério? Aspectos práticos para líderes e membros. Bora lá. Primeiro de tudo, ora. Porque se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, se recolhia ao monte para orar, quanto mais eu e você, né? Não é possível desempenhar uma função no corpo sem oração. Não é possível cumprir o ministério sem orar, pedindo para o Espírito Santo orientação para o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, né? Então, no seu ministério, planeje-se, seja a aula, seja o cafezinho da tia Célia, seja a ministração do louvor, seja qual tarefa for, pensar e planejar o que fazer, porque planejar é a intenção de fazer algo, e quando a gente está planejando, a gente está organizando as coisas para que tudo saia bom, para que tudo saia bem, conforme Deus requer de nós, né? Deus quer de nós. Estude, não adianta você vir dar uma aula sem ter preparado nada, né? Ou você falar, hoje é sábado, 8 horas, e amanhã eu tenho que dar aula na EBD. Corre lá, deixa eu ver o material que a Andréia me mandou, deixa eu ver, será como é que eu vou fazer com isso agora? É um assunto que eu nem sei direito. Não é por aí que funciona, gente. Planeja, prepare, estude, né? Com antecedência, com oração, com cuidado, com zelo. Prepare as coisas. Então, prepare o seu material. Se é PowerPoint, prepare seu PowerPoint. Se é cartaz, prepare seu cartaz. Se sei lá, estou pensando na aula das crianças lá. Se é dinâmica de bexiga, prepare as bexigas. Você não vai... Um dia eu fiz essa dinâmica com eles lá, coloquei as perguntas dentro da bexiga, e aí estourava a bexiga, pegava a pergunta e eles tinham que responder. Foi uma barulheira e um auê, né? Porque ficou tudo cheio de bexiga, depois a gente limpou, tá? Porque também isso faz parte, né? Você prepara e depois você limpa, né? O lugar que você usou. Faz parte do ministério também isso. Não, E aí, se eu não tivesse olhado a aula com antecedência, eu não podia preparar, não podia sair para comprar as bexigas, né? Ou o Ministério de Louvor, vamos ensaiar 4 horas, né? Aí 4 horas chega aqui, não tem nada montado. Também não funciona desse jeito. Prepara. Terminou, né, o culto, vamos desmontar as coisas. O Mário está lá, ele desmonta. Não é só o Mário não, gente. É todo mundo, né? Todo mundo que faz parte do ministério, não é só o pessoal da sala do som que tem que vir aqui guardar microfone, cuidar do microfone, né? Todo mundo. Então, e nessa parte de estudar, né, mais do que estudar, a tarefa do dia, da sua escala lá, a sua aula, a aula que você vai dar, é para estudar diariamente a palavra, é para se alimentar diariamente dela, como também o Marcos colocou aqui no devocional, né? Porque quanto mais eu estudo a palavra, mais ela está em mim, mais o Senhor vai me lembrar da palavra para eu agir no ministério que eu tenho que agir da forma como Ele quer, para a honra e para a glória dEle, não é? Quanto mais a palavra está inserida em meu coração, mais eu consigo praticá-la, né? E ministério é prática. Prepare, né? No sentido de estar apto, de estar organizado, e sirva com alegria.
né? Porque não adianta você vir para o dia da sua escala ou para a igreja assim, ai Deus, eu queria tanto estar dormindo mais um pouquinho, mas eu tenho que dar aula. Aquelas crianças vão falar tanto na minha orelha. Não. Sirva com alegria. Sirva com alegria. Sofonias 3,17, que é uma música do Beto Tavares também. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E vamos lá, caminhando para o final, nem sei. Não está acabando, gente, está acabando. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Colossenses 3, 11 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é o que a gente deve fazer, né? Para terminar, o que é ministério, então? Ministério, para mim, tem dois conceitos importantes e interessantes. Ministério é amar a Jesus, amando a igreja que Ele ama. Ministério é servir a Jesus, servindo e amando a igreja que Ele ama. E como eu disse, que Deus vai trazendo para a gente muitas informações ao longo de um período que Ele vai tratando isso no nosso coração. Então, Ele falou comigo na Devocional da Marina, na aula da EBD, e nesse culto do dia 22 de dezembro, que do nadão, eu nem lembro direito qual que era a temática do culto. Mas do nadão, o Ion me solta. Do nadão não, né? Do nadão não. Deus é que falou, né? Deus é que mandou ele falar. Mas, enfim, me sai essa frase, ministério da adoração. E não existe adoração sem Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você, meu irmão, minha irmã, se você tem um dom, pratique esse dom em algum ministério, né? Se você não sabe qual é o seu dom, pergunta para o Senhor, Ele vai te mostrar. E quando você praticar, que você tenha este compromisso de amar e de servir a Jesus, amando e servindo a igreja que Ele ama, com compromisso, com cuidado, com ordem, com zelo, com decência, em amor.